tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma formação, a mais das ações formativas do currículo. Eu sou a formadora Lucilene, está comigo aqui no estúdio a formadora Graziela. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Lucilene, boa tarde a todos os professores, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para minha colega Lucilene para começar a falar sobre a formação de hoje. Qual o nosso tema de hoje, Lu? Hoje nós vamos falar da promoção das aprendizagens e a formação integral no contexto da educação híbrida dos anos finais. Nós estamos na última formação, na última ação formativa do Centro de Mídias, voltadas para o currículo, para a implementação do currículo. A gente espera que todas as formações que ocorreram, tenha contemplado aí, tenha ajudado no diálogo, na reflexão, nas impressões que a gente teve do currículo, E a gente espera que a formação de hoje também traga esse diálogo, traga aí que a gente consiga aproveitar e que a gente consiga fazer as trocas, Nós sabemos que o currículo dos anos finais já está sendo trabalhado já faz algum tempo pela rede. Então, essa ampliação que nós estamos fazendo aqui, esses momentos formativos para trabalhar as concepções, os pressupostos pedagógicos do currículo, é mais para que a gente tenha um diálogo e para que vocês tragam para nós as impressões que vocês estão tendo com a aplicação desse currículo nas escolas, nas salas de aula. Então, para a gente iniciar aí, como sempre, é importante que vocês anotem as informações que a gente passa para vocês, para que vocês possam depois revisitar essas anotações, para que haja uma reflexão, porque a ideia é sempre que a gente faça reflexões da nossa prática pedagógica, E conforme a gente vai aí anotando, recebendo mais informações, a gente consiga aí também, de certa forma, trazer essa reflexão da nossa prática também. Mas antes da gente iniciar, eu vou ler, vou trazer aqui para vocês os objetivos da nossa formação de hoje. Então, nós vamos na formação de hoje explorar novos modos de aprender, ensinar e se relacionar na sociedade contemporânea. Vamos, na formação de hoje também, identificar e explorar possibilidades de flexibilização curricular que atenda às expectativas dos estudantes do ensino fundamental dos anos finais e possam ser implementadas na escola, que a gente consiga trazer, elementos para que a gente consiga trabalhar na nossa unidade escolar. Discutir as possibilidades para organizar espaços e implementar estratégias e recursos diversificados e significativos para garantir as aprendizagens previstas a todos os estudantes. Como nós falamos, o foco da nossa pauta é promover a aprendizagem. E para promover essa aprendizagem, nós vamos levar em consideração a formação integral e o uso da tecnologia. É o foco da nossa formação de hoje. Então, para a gente iniciar aí, nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento integral, da educação integral. Então, nós temos aí, como a gente já sabe, para que haja a promoção do desenvolvimento integral, nós temos que desenvolver no nosso estudante esses quatro pilares aí, O intelectual, o cultural, o físico e o socioemocional. Estão todos atrelados, Então, a gente não pode esquecer que uma das premissas do currículo em ação é exatamente a educação integral, o desenvolvimento dessa educação integral. Para isso, a gente precisa o quê? Assumir uma visão plural e singular, para promover essa educação voltada para o acolhimento, para o reconhecimento, para o desenvolvimento pleno e singular dos nossos estudantes. E para isso, nós vamos utilizar mais uma, nós vamos falar aqui e abordar mais uma das premissas do nosso currículo, que é a tecnologia, o uso da tecnologia para que haja esse desenvolvimento da educação integral. Bom, quando a gente pensa em educação integral, não dá para desassociar de tecnologia. A gente tem que levar em consideração que nós vivemos num mundo moderno, globalizado, e que a tecnologia
está ao redor da gente em todos os momentos, em todos os lugares. Então, uma boa opção quando a gente pensa no desenvolvimento do nosso estudante é fazer uso dessa tecnologia a nosso favor. Desenvolver neles um pensamento tecnológico, uma alfabetização tecnológica, porque às vezes a gente pensa, né, que o estudante, por ele ser da geração millennials, por ele ser por ele já fazer parte desse mundo cheio de tecnologia, ele domina essas ferramentas. E muitas vezes não. Muitas vezes ele domina de uma maneira superficial. Então, cabe a nós, professores, orientar o uso correto dessa tecnologia, orientá-los de maneira a fazer bom uso dessa tecnologia, e não de forma superficial ou para fins que às vezes não são muito pedagógicos, muito legais. É importante, quando a gente pensa no desenvolvimento integral dele, a gente pensar nisso, no desenvolvimento emocional, intelectual, mesmo no desenvolvimento físico, porque a tecnologia pode associar, pode ajudar tudo isso quando a gente pensa na vida do estudante, né? A formação curricular, né, ela fala da necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem e cultura e de democracia que responda ao desafio da formação do estudante para atuar em uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. E nós temos uma outra afirmação aqui, que vocês podem estar acompanhando comigo, que diz o seguinte: educar para os usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Resumindo, eu gostei muito desses trechos porque eles resumem o que eu falei e eles traduzem a expectativa, né, do jovem, a expectativa, o que se espera desse jovem, que ele tenha um desenvolvimento tecnológico e que esse desenvolvimento seja utilizado a nosso favor em sala de aula. Está na hora de nós, professores, começarmos a pensar nos pontos positivos disso. Porque, por exemplo, se a gente pensar no uso do celular, ele tem uma série de usos pedagógicos, ainda mais com essa situação, com esse contexto que nós vivemos ainda de ensino híbrido, em que ele pode ser uma ferramenta excelente de aprendizagem. Então, está na hora de nós, educadores, começarmos a pensar nisso e a usar essa tecnologia na formação integral do estudante, a nosso favor. Exatamente, Grazi. Quando a gente fala em educação integral, o uso de tecnologias, de cultura digital, a gente não pode esquecer, né, que vem a ideia da gente trabalhar a partir dos multiletramentos, né? Então, trabalhar com esses multiletramentos se torna algo essencial. Então, para a gente pensar os multiletramentos, que a gente sabe também que é uma das premissas do currículo em ação, nós vamos trazer um vídeo produzido pelo Instituto Ayrton Senna, que é parceiro da gente aqui, que vai esclarecer um pouquinho melhor para nós o que vem a ser os multiletramentos. Vamos ao vídeo, então? De quem é o compromisso de formar leitores e produtores de textos na escola? Oferecer aos estudantes condições de significar criticamente os textos que circulam nas diferentes linguagens, mídias e esferas e de produzir seus próprios textos constitui um compromisso básico da escola e não apenas de um componente curricular. É isso que propõe a metodologia ativa Formação de Leitores e Produtores de Textos na perspectiva dos multiletramentos. Os educadores de toda a escola, dentro das especificidades de sua área de conhecimento, podem contribuir com a maior inserção dos alunos nas práticas letradas. Mas, afinal, o que são os multiletramentos? O termo veio evidenciar o avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação. Assim, podemos considerá-lo uma evolução do conceito de letramento. Se pensarmos somente na linguagem escrita e na oral, estamos limitando muito o ser humano.
Ao trabalhar na perspectiva dos multiletramentos, o estudante aprende outras possibilidades de comunicação e a fazer a interligação entre diversas linguagens. A formação de leitores e produtores de textos na perspectiva dos multiletramentos propõe, de maneira intencional e sistemática, favorecer a leitura crítica do mundo e de textos de gêneros diversos, além de desafiar os aprendizes a produzirem seus próprios discursos, ideias e ações. Os multiletramentos envolvem multiplicidade de mídias, multiplicidade de linguagens e multiculturalismo. Que concepção de linguagem está por trás dessa metodologia? Ao trabalhar na perspectiva dos multiletramentos, é preciso conceber o conceito de linguagem como interação, em que os usos que se faz da língua são ações de sujeitos marcados por visões de mundo e de valores construídos socialmente. Considerar quem são os interlocutores, a esfera em que se situam, o gênero de que se valem e as possíveis intencionalidades do que dizem em seus textos é fundamental nos processos de construção de sentidos. Como é a mediação do professor que se pauta nos multiletramentos? É fundamental que os professores garantam que, além de meros usuários das novas linguagens, os estudantes se reconheçam como protagonistas no processo de atribuição e construção de sentidos dos textos. Para isso, o educador deve trabalhar com textos multissemióticos, ou seja, de várias linguagens. Ele também vai convidar ao uso de diferentes mídias, como texto escrito, podcast e vídeos. O uso crítico das novas tecnologias contribuirá para que os alunos possam aprender novos códigos e o funcionamento de novas mídias, além de produzir novas formas discursivas. O professor também se vale de textos de diferentes esferas e gêneros e orienta para que os estudantes escolham o gênero mais apropriado para dizer o que querem. Além disso, garantir a diversidade de opiniões, abordagens e valores culturais que circulam sobre o tema da aula permite que a turma desenvolva uma visão plural do mundo. O docente ainda investe e incentiva o desenvolvimento das capacidades críticas de leitura, além das de compreensão do texto. É fundamental que os gestores formem, acompanhem e apoiem todos os educadores, independentemente da área de conhecimento em que atuam, para que possam contribuir com a formação de leitores e produtores de textos, na perspectiva dos multiletramentos. Bom, vocês assistiram um vídeo que fala sobre multiletramentos e sobre a necessidade e a importância desses multiletramentos na educação. Quando a gente fala numa sociedade, numa necessidade de formar estudantes multiletrados, a gente espera que eles se tornem familiares com diferentes linguagens, incluindo a linguagem digital. Hoje em dia, a gente precisa, é muito importante para o mundo onde nós vivemos, que os estudantes desenvolvam a competência de letramento digital. O letramento digital, como está no próximo PPT, ele fala assim: além do letramento convencional, os multiletramentos e os novos letramentos se fazem necessários para a formação integral do estudante. Dessa forma, para inserção nas culturas letrada, artística, do movimento, científica, popular, digital e entre outras. Isto é, quando a gente fala em multiletramento, a gente fala em deixar o nosso estudante com uma capacidade leitora, com uma capacidade interpretativa e argumentativa em diferentes áreas do conhecimento, seja nas letras, seja nas artes, seja nas ciências, seja na tecnologia, porque a tecnologia, ela perpassa todas essas outras áreas de conhecimento. E quando a gente fala em tecnologia, a gente também está atendendo às premissas do currículo. Quais são as principais premissas do currículo na área de tecnologia?
dar subsídios para o nosso estudante para que ele busque dados e informações de forma crítica nas diferentes mídias. A gente sabe que é muito importante que ele aprenda, desenvolva a capacidade, a competência de ir em busca do seu conhecimento. A gente vive num mundo muito globalizado, onde na internet o conteúdo da internet precisa ser interpretado e identificado do que é verdadeiro ou não, né? Afinal, nós vivemos num tempo de fake news. Então, cabe ao nosso estudante, cabe a nós, como orientadores desse processo de desenvolvimento, explicar para eles, dar mecanismos para que os nossos estudantes consigam diferenciar informações falsas de informações verdadeiras, aprendam a buscar em sites seguros, ou seja, eles sejam capazes de buscar dados e informações de uma forma crítica. Uma outra premissa também que nós temos é utilizar ou propor, implementar soluções, processos envolvendo diferentes tecnologias. A gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, é uma palavra muito vasta, é um conceito muito vasto. Existem vários tipos de tecnologias que o nosso estudante lida no dia a dia. E é importante a gente estar apresentando formas, caminhos de lidar com essas diferentes tecnologias. Além disso, apropriar-se das linguagens, da cultura digital, dos novos letramentos e dos multiletramentos. É importante pensar nesse aspecto que nem sempre a linguagem que o nosso estudante usa no WhatsApp, numa rede social ou em determinadas chats de conversa, não vai ser a mesma linguagem que ele vai utilizar, por exemplo, numa redação, não vai ser a mesma linguagem que ele vai utilizar numa entrevista de emprego, numa prova. Então, é importante que a gente dê esse direcionamento, que a gente oriente os nossos estudantes com relação à linguagem. E isso também faz parte do multiletramento. E, por último, usar diversas ferramentas de softwares e aplicativos para compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, simular fenômenos e processos das diferentes áreas do conhecimento. Gente, ao mesmo tempo que tem muita coisa que não vale a pena na internet, tem muita coisa que vale a pena. Tem muitos aplicativos gratuitos, muitos sites, que se nós usarmos dessa ferramenta, nós conseguimos potencializar a aprendizagem do nosso estudante de uma maneira muito forte, de uma maneira muito grande. Então, por que não fazer? E é claro que isso tudo tem um objetivo final, né? Que é a ampliação e a ressignificação do uso das tecnologias. Vamos quebrar essa barreira que diz que as tecnologias são coisas ruins, porque muitos associam redes sociais com bullying, com falta de atenção em sala de aula, e sim começar a pensar numa formação integral, dinâmica e usando a tecnologia a nosso favor. No próximo slide, nós temos aqui um diagrama que explica, né, que fala um pouquinho dos desafios do ensino moderno quando a gente fala de tecnologia. Porque é necessário que se domine os recursos tecnológicos, mesmo a gente sabendo que nós não vamos dominar todos. Ninguém está dizendo que os professores têm que dominar todos os recursos tecnológicos, mas orientar os estudantes na maneira correta de usar e, por que não, muitas vezes, aprender com eles. Ao mesmo tempo, esses recursos tecnológicos podem servir como motivação e engajamento. Aquele mesmo celular que pode fazer o nosso estudante dispersar da aula, também pode fazer o nosso estudante engajar na aula. É um desafio, mas é um desafio interessante. E principalmente, né, quando a gente fala em termos de ensino híbrido, da gente tentar diminuir a evasão escolar. Veja, nessa situação que nós vivemos recentemente de pandemia, né? Aliás, a pandemia ainda não terminou, o ensino híbrido ajudou muito a não deixar os estudantes tão distantes do ambiente escolar. Então,
isso é um uso da tecnologia ao nosso favor e um uso para diminuir a evasão dos estudantes. O que você acha, Lu? Quer comentar um pouquinho? É isso mesmo, né? Esse ponto da evasão escolar, nós vamos falar um pouquinho mais dele, nós vamos ampliar um pouco a nossa ideia sobre o que realmente leva essa evasão escolar. Mas antes da gente entrar nessa parte da evasão escolar, a gente vai falar um pouquinho agora, Grazi, do contexto que nossos estudantes se encontram, né? Que são contextos aí que muitas vezes os fatores socioeconômicos, né, e os fatores sociais vão influenciar no quê? No desempenho do nosso estudante. Se nós estamos falando da questão da educação integral, como é que eu vou desenvolver o meu estudante de forma integral se eu tenho alguns fatores aí, né, os sociais e os econômicos, de certa forma, emperrando este processo do aprender. Então, para a gente ampliar um pouquinho essa ideia, a gente vai trazer agora a especialista Márcia Gilpato, especialista em educação. Ela vai falar um pouquinho, né, desses fatores socioeconômicos e sociais, o quanto eles podem influenciar no desempenho dos nossos estudantes na escola. Vamos ao vídeo? Olá, professores. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica de formação aqui da EFAP, e hoje eu gostaria de entrevistar a professora Márcia Gilpato. Ela é consultora na área de educação, mestranda pela Unifesp, e ela tem muito a nos dar, muitas contribuições a nos dar a respeito dessa parte de projeto de vida, de protagonismo e de tudo que o estudante está vivendo nesse momento e precisa fazer para atingir os seus objetivos de vida. Oi, Márcia, tudo bom? Olá, Graziela, muito obrigada pelo convite. Olá a todos os professores e professoras da rede. É um prazer estar aqui com vocês. Márcia, para a gente começar, eu gostaria de lembrar um detalhe, né? Historicamente, nós sabemos que os estudantes do ensino médio, eles têm uma grande dificuldade tanto na questão da motivação, do engajamento, quanto relacionada à frequência escolar, né? É a fase aí que tem uma grande quantidade de evasão, né? Eu queria que você pensasse o que a gente pode considerar em relação a isso, sobre esse momento de pandemia e sobre a construção do projeto de vida deles, que está tão confuso aí com essa situação, né? Eu acho que você toca num ponto, Grazi, que todos nós, e assim, essa atenção a esse elemento histórico que você traz, né, de uma universalização do ensino mais tardia no nosso país, e todas as questões históricas que incidem sobre a educação. Por exemplo, né, com relação à pandemia. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que as desigualdades econômicas, né, então nós temos 25% da nossa população na pobreza. Isso significa que essas famílias convivem com menos de meio salário mínimo por mês, né? Então, essas desigualdades econômicas, elas incidem de forma diferente nas famílias das diferentes classes sociais. Então, nós temos que pensar que a forma como determinados grupos sociais estão enfrentando a pandemia, ela distingue a depender do seu nível socioeconômico. Bom, então, se a gente pensar que essas desigualdades econômicas, elas se reverberam também nas desigualdades educacionais, então a gente precisa olhar com muito cuidado para esse momento que nós estamos vivendo. Vamos pensar primeiro na diversidade. A gente tem, na sociedade em geral, e não existe um padrão de família. Nós temos mais de 25 diferentes modelos de família, né? Então, as características das famílias, elas são diversas. Além disso, a gente tem diferentes estilos de autoridade dentro da família. A gente tem tamanho e estado de saúde também diferente. E, de novo, eu retomo.
considerar as desigualdades econômicas, uma família é mais ou menos impactada pelo Covid-19. Lembremos-nos que algumas profissões que atuam em postos de gasolina, eles não deixaram em nenhum momento de estar nos seus postos de trabalho presencialmente. Essas pessoas estão mais ou menos expostas, né, a depender da sua profissão, as pessoas estão mais ou menos expostas ao Covid. Além disso, os hábitos e práticas de escrita e de leitura nas famílias, elas são diferentes. A qualidade do ambiente de convivência, mais ou menos antissocial, também incide na forma como o estudante atua no universo escolar. As práticas sociais não só de escrita, mas de fala, por exemplo, em locais em que há mais equipamentos culturais, no momento que não tinha de pandemia, em que os jovens estavam expostos às práticas sociais e culturais, havia mais probabilidade desse jovem ter maior interesse em determinadas áreas. A gente está vivendo um cerceamento, né, por causa do distanciamento social, de toda a inserção desses jovens nessas práticas sociais. Então, eles estão mais reclusos no ambiente doméstico. E se a gente pensar que 25% da população vive na extrema pobreza, a gente tem muitos desses jovens que estão na escola numa situação de desigualdade muito grande. E tudo isso precisa ser considerado. Vamos pensar que uma família pode ter perdido, nesse momento de pandemia, pode ter perdido um ou mais ente querido dentro da sua família. Menos, além de todos os aspectos relacionados afetivos, né, a questão de ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma avó, ainda existe, também incide sobre o aspecto econômico, menos uma pessoa contribuindo para a renda familiar. Então, famílias que tiveram a perda de renda, e vamos lembrar que a gente tem 14% da população hoje desempregada e mais 6% desalentada, que são aquelas pessoas que não estão nem trabalhando, não estão procurando emprego, né, porque já perceberam que não vão conseguir se inserir nesse momento. Então, todas essas questões, elas incidem também sobre o jovem, que se sente mais pressionado, por exemplo, se não vir no ambiente escolar algo que lhe projete uma vida promissora, ele tende a evadir e migrar para o mercado de trabalho. E nós, da educação, precisamos ter a consciência de que a gente precisa atrair a atenção interessada desse jovem. Então, é um desafio enorme que nós temos quando você fala sobre engajamento e frequência. Se nós não propusermos na escola um ambiente atrativo, a gente tende a ter uma evasão maior e um desinteresse que também pode levar à evasão, né? Então, é muito grave, a gente precisa reconhecer todos esses aspectos que não são de governabilidade da escola, só retomando a minha fala, né? Quando a gente fala de qualidade do ambiente doméstico, os hábitos e práticas de escritos, estilos de autoridade, o nível de escolaridade ou de profissão dos pais, tudo isso incide na forma como o estudante lida com a escola. Por outro lado, esses aspectos que são extraescolares, eles precisam ser considerados e não servir de justificativa para a gente usar isso como um mecanismo de defesa, dizendo, em razão dos aspectos socioeconômicos, ele evadiu a escola. A escola precisa se tornar tão atrativa e ele ter um projeto de vida para que ele veja na escola, que a escolaridade, que os sonhos e os projetos de vida dele vão fazer com que ele tenha uma mobilidade social, com que ele projete-se numa condição tanto de escolaridade quanto de nível socioeconômico mais promissora em razão dos anos de escolaridade. Agradecer a Márcia, né, que está sempre aqui participando conosco, nos ajudando a ampliar aí a nossa reflexão sobre a educação, né, de como proceder, como desenvolver. Ela traz alguns pontos muito importantes, né, para a gente pensar aí o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Nós estamos passando, né, por momentos difíceis, são momentos que estão extra-escola, mas que a gente tem que considerar.
né? Os nossos estudantes estão em condições de uma vulnerabilidade que vai afetá-los, né? Vai afetar o seu engajamento, vai afetar aí a sua frequência escolar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração esses fatores, nós não podemos ter esses fatores como fatores determinantes, né? Porque a função, senão a escola perde a sua função. Qual é essa função? É de superação desses pontos. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, mas o movimento que a escola tem que fazer é um movimento de superar, né, essas vulnerabilidades que podem, de alguma forma, afetar o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, para a gente dar continuidade aí, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, né, de pandemia, de afetar a frequência dos nossos estudantes, nós vamos agora conversar um pouquinho, né, mais de perto, através do chat, respondendo a seguinte questão aí. Quais seriam os motivos que levam os estudantes a evadir da escola? Né? A Márcia trouxe vários elementos aqui para a gente pensar, mas a gente quer saber aí, na sua realidade, né, na sua unidade escolar, na sua região, no seu contexto, quais são os motivos que vocês conseguem observar que os nossos estudantes estão se afastando da escola? Então, nós vamos dar 2 minutinhos. Eu quero agradecer a participação de vocês. Estou muito feliz, Grazi, o pessoal do município está participando bastante hoje. Estou bem feliz, obrigado mesmo pela participação. Depois a Grazi eu vou olhar o canal dos professores que acompanham do município e a Grazi vai olhar o canal dos professores da SEDUC. Então aqui, Grazi, nós temos a participação da professora Kênia. Ela fala que o motivo que leva os estudantes a evadir é a falta de interesse em estudar. A Valdiva colocou que a relação professor-estudante e o sentido da educação escolar para a vida. A professora Cláudia colocou por conta do Covid. A professora Gláucia, falta de interesse, tipo, não sei mesmo, não tô nem aí. E a professora Juliana também coloca que no momento da falta de estabilidade por falta da Covid. São alguns motivos realmente, né, Grazi, que podem contribuir para que haja essa evasão escolar. E a gente tem que pensar junto, né? O que fazer para minimizar tudo isso? O que o pessoal da SEDUC colocou aí, Grazi? Então, Lu, aqui na SEDUC, o pessoal está comentando, assim como o pessoal do município, sobre a falta de interesse nos estudos, né? Esse desinteresse, ele
infelizmente, né, o jovem, o adolescente, ele se desinteressa muito fácil das coisas, né? E com a relação da pandemia, do Covid, o distanciamento, aumentou esse desinteresse. Além disso, muitos dos nossos estudantes tiveram que ingressar no mercado de trabalho de forma precoce, né? Nesse contexto de pandemia, vários tiveram que ajudar as famílias e aí se afastaram do contexto escolar. Outros, ainda não para trabalhar, mas para ajudar a cuidar de irmãos mais novos, a cuidar da casa. E a condição da família deles, de maneira geral, obrigou-os a ajudar, né? E essa necessidade de apoio à família que o estudante precisa dar, não pode ser negada, né? A gente tem que pensar nessa realidade e pensar que isso é, sim, um motivo de evasão escolar. Certo, Lu? Infelizmente, né? São alguns fatores que realmente contribuem para isso. Mas como a gente já falou aqui, né? A escola tem que superar, né? Pelo menos tentar estratégias aí para conseguir superar, para que isso não seja um determinismo na vida dos nossos estudantes. Então, assim, para embasar mais ainda tudo isso que vocês trouxeram, porque vocês trouxeram a realidade, o que está acontecendo aí na unidade escolar de vocês, nós vamos trazer aqui, nós vamos analisar algumas evidências. Foi feita uma pesquisa pela primeira vez pelo IBGE, né, o ano passado, dia 15 de julho, que eles divulgaram essa pesquisa, com 50 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos, aonde eles trouxeram aí alguns motivos, né, que fazem com que esses jovens de 14 a 29 anos acabem evadindo da escola. Então, vamos acompanhar aí no PPT, né, alguns dos motivos. Então, um deles que a gente sabe, né, que é a necessidade de trabalhar, principalmente nesse período que nós estamos, pandêmico, né, muitos pais de família, muitas mães de família perderam o seu posto de trabalho e, às vezes, quem está conseguindo pleitear aí o sustento dessa família é o jovem. Só que, infelizmente, também estamos vivendo um período que nem o jovem e nem os pais desses jovens estão conseguindo o sustento, né? A falta de interesse, como vocês comentaram muito bem aqui, também trouxeram para nós. E entre as mulheres, né, entre as meninas, a gente tem a questão da gravidez, que acontece de uma forma precoce, né, muitas vezes, e as tarefas domésticas que elas acabam tendo que realizar e a escola acaba ficando em segundo plano. Mas sempre lembrando, né, que mesmo tudo isso acontecendo, todos esses motivos que a gente sabe que são motivos reais, que acontecem mesmo, nós temos que sempre pensar, a escola tem sempre a sua função social de tentar quebrar essas barreiras, superar tudo isso, né, trazendo aí o nosso estudante para o desenvolvimento, trazendo ele para essa perspectiva de melhora, né? A escola pode ser essa possibilidade de melhora, de ampliação, essa possibilidade de pensar um amanhã melhor, né? Então, nós vamos pensar dessa forma e tentar aí minimizar, né? Não sei se a palavra seria minimizar, mas tentar passar de uma forma que não seja tão traumática para os nossos estudantes, né, Grazi? Verdade. A escola precisa, nós professores como um todo, precisamos nos unir dentro do ambiente escolar para tentar minimizar esses impactos, para tentar motivar os nossos estudantes. É muito fácil dizer, né? Eu sei que é muito mais fácil a gente explicar, né? Falar, façam isso, mas na prática é um desafio. Mas é um desafio, é o desafio da vida moderna que nós, enquanto educadores, enquanto professores, temos condições de enfrentar, porque não requer só a questão de recursos materiais, mas sim os recursos emocionais, o desenvolvimento de competências socioemocionais, a questão de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar ter empatia com os nossos estudantes. E agora, para exemplificar um pouco, para sustentar mais ainda essa fala, nós vamos continuar com o vídeo da especialista Márcia Jupato. Finalizar aqui a nossa conversa, uma pergunta final. Você acha que essa relação das perdas, isso tudo que você explicou,
é uma maneira diferente de lidar com o luto que nós estamos passando, né? Uhum. O nosso luto individual passa a ser mais um número no Brasil, no mundo, etc. Você acha que isso tem a ver com a relação do imediatismo, dessa falta de perspectiva imediata do adolescente? Por exemplo, bom, se fulano faleceu, ciclano faleceu, para que eu vou planejar o meu projeto de vida agora? Eu vou aproveitar o meu momento, eu vou viver o meu momento. E o meu momento não tenho com que me preocupar, eu não vou pegar a doença agora, eu vou cuidar da minha vida. Você acha que isso pode dificultar a prospecção de um projeto de vida para o adolescente? Eu tenho certeza de que sim, né? Eu tenho conversado também com muitos psicólogos, eu sei que um outro profissional da psicologia poderia falar muito melhor que eu só posso me ater aos aspectos educacionais, né? Então é a eles que eu vou me apegar nesse momento. Eu estou certa de que tudo isso incide sobre a perspectiva do jovem e é preciso discutir isso com eles, né? De forma que os jovens podem ter nesse momento um comportamento mais antissocial. E a gente precisa prestar muito atenção que na diversidade presente na escola. A gente tem, se a gente analisar os dados das avaliações externas, nós vamos ver que poucos são aqueles que estão com nível de aprendizagem adequado. Né? A maior parte está no nível abaixo do adequado, no nível básico ou no nível abaixo do básico, que é um nível crítico. Eu preciso ter um olhar muito curioso para a escuta desse aluno, para me aproximar dele, para ouvir, para olhar nos olhos, de modo que ele possa dizer o que o afeta neste momento, porque os afetos estão muito fortes neste momento, como esses que você falou, que estão afetando de uma certa forma, de modo a eu ter uma perspectiva de vida que talvez não seja muito promissora. Então, é preciso discutir isso no âmbito da escola, pensando em todos os aspectos da vida e das dimensões de formação do indivíduo, sempre relembrando aquelas dimensões da formação integral, a dimensão cognitiva, a dimensão socioafetiva ou socioemocional, a dimensão física e a dimensão cultural. Diante do cerceamento da nossa liberdade, né, em razão de um bem maior que é a nossa saúde, então, quando eu estou colocando uma máscara, eu não estou colocando uma máscara para me proteger, eu também estou colocando uma máscara para me proteger e proteger o outro. Então, esse olhar para a coletividade precisa ser discutido na escola. Então, sim, eu acredito que os jovens estão afetados por esses fatores que você trouxe e acredito que há um potencial enorme dentro das discussões nas salas de aula, principalmente considerando as desigualdades que existem em cada célula. Vamos pensar em cada sala de aula como uma célula de um organismo, a escola como um conjunto de células e toda a sociedade. Então, eu não posso permitir ou eu preciso considerar que as desigualdades presentes na minha sala de aula, elas se reverberam em desigualdades sociais. Então, quanto maior for a oportunidade que eu der de todos aprenderem, não deixar ninguém para trás, cada um aprender no seu ritmo, mas todos avançarem, maior é o meu impacto na diminuição das desigualdades sociais. Então, esse pensamento é um ponto que eu tenho discutido com muitos educadores e nós estamos muito cientes dessa nossa responsabilidade nesse momento. Sempre lembrando que na responsabilidade não é só do professor, né? É do professor, é dos gestores, é de toda uma rede, é minha, é sua, de todos nós que estamos aqui nessa rede pública de educação. É verdade, Márcia. Nós, enquanto professores, temos uma grande influência em cima dos nossos estudantes, mas também temos as nossas dificuldades aí de lidar com essa situação de pandemia. Enfim, é um grande desafio, né? A gente motivar, ajudar no engajamento desses estudantes. É um desafio, mas que precisa acontecer, né? Precisa ser colocado em prática. Exatamente, enfrentado, né? Nós estamos dispostos a enfrentar esse desafio. Verdade. Bom, Márcia, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje. As nossas discussões são sempre enriquecedoras. Para a gente na EFAP é um prazer ter esses bate-papos com você e eu gostaria de vê-la novamente outras vezes aqui em outras contribuições.
Eu que agradeço, né? E eu estou sempre disposta a conversar com você e com todos os professores da rede, como tenho feito, né? A gente tem conversado muito, falado muito, e eu tenho aprendido demais com vocês e com todos os professores da rede que vêm conversar comigo. Um grande abraço, viu, Graziela? Obrigada. E obrigada a todos os professores que estão nos assistindo. Como sempre, né, a Márcia dando um suporte aqui para nós. Eu quero pedir desculpas, eu pronunciei o nome da professora Vanilda errado. Professora Vanilda, desculpa, tá? Arrumando aí, corrigindo aí. E vamos voltar aqui um pouquinho na fala da professora Márcia, né? Ela traz para nós aí que esse contexto, ele é um contexto que vai influenciar, vai, de alguma forma, atingir o nosso estudante, quando ele está pensando na sua expectativa de vida. A gente sabe que não é fácil para nós que somos adultos, né? Então, para o nosso estudante, seja ele o adolescente, seja ele o jovem adulto também, né? Que está com a gente, que também é nosso estudante, é um contexto que vai influenciá-lo de alguma forma, mas ela também aponta para nós alguns caminhos. Como a professora Grazi colocou bem, a gente não está dizendo aqui que é fácil, a gente não está criando aqui um manual para que fala, ó, faça dessa forma, que assim nós vamos obter sucesso ou não. Nós estamos aqui pensando junto, nós estamos aqui refletindo, né, conversando, porque assim, são questões que afligem a todos nós, né, que está presente no nosso cotidiano, que está presente dentro das nossas unidades escolares, que está presente dentro da nossa sala de aula. Então, alguns pontos que a especialista Márcia traz para nós é a gente praticar a escutativa, né, é a gente ouvir as aflições dos nossos estudantes com relação a tudo que os cerca. Né? E que a gente, como o adulto, né, como o professor, que a gente consiga ser o mediador dessas aflições, desses conflitos que ele está passando, né? E aí a gente pensa, né, Grazi, um pouquinho, não só a escola desenvolver o cognitivo dos nossos estudantes, mas que atrele também aí a questão das competências socioemocionais que a gente sempre traz para vocês nas formações de ATPC e mesmo nas formações aqui, né, das ações formativas do currículo. Sempre quando pensarmos, né, no desenvolvimento integral do nosso estudante, não é só desenvolver o cognitivo, não é só desenvolver as habilidades e as competências previstas no currículo, mas também desenvolver as competências socioemocionais. Então, trazer esse aluno para mais perto, trazer esse aluno com essa escuta ativa, né? Mesmo que eu não consiga mostrar um caminho para esse estudante, mas que eu consiga ouvi-lo, porque muitas vezes a gente só precisa ser ouvido, né? Compartilhar as nossas aflições, que nós também estamos sentindo. Então, isso é muito produtivo, né? Isso ajuda muito no engajamento e ajuda também a gente diminuir essa evasão. O estudante sentir que ele está sendo acolhido, que ele está sendo recebido no ambiente escolar. Um outro aspecto também que vai ajudar dentro da aprendizagem para que ela seja mais significativa é as metodologias efetivas, né? Metodologias que terão um resultado mais efetivo. E aí a gente pensa no quê? Nas metodologias ativas, né? A gente sabe que as metodologias ativas vai colocar para nós a ideia de um estudante protagonista, de um estudante no centro dessa aprendizagem, né? Então, a metodologia ativa, ela vai ser um recurso para que a gente possa utilizar para ajudar nesse engajamento do nosso estudante, para ajudar esse estudante, né, a ver a escola de uma forma mais atrativa, né, e trazer aí o benefício da aprendizagem, né, e quando esse estudante consegue ele perceber que ele está promovendo a sua aprendizagem e nós, professores, estamos sendo aí um mediador dessa aprendizagem, ele consegue se engajar melhor, ele consegue aí ficar mais animado, né, para essa aprendizagem. Então, acompanhe aqui, ó, com a gente. As metodologias ativas e as estratégias, elas vão promover no estudante uma concepção mais reflexiva e crítica, em que as suas habilidades e as suas competências estarão sendo desenvolvidas para que ele encontre soluções adequadas para os problemas vivenciados na sua formação. Então, a gente pode pensar junto com o estudante, né, criar aí uma situação, problema, aonde o nosso estudante pense esse momento que nós estamos vivendo, esse contexto que nós estamos vivendo, né? De desemprego da família, de desemprego desse próprio estudante, das dificuldades que estão sendo encontradas, né? Em superar, em passar por essa pandemia que nós estamos vivendo. Verdade.
As metodologias ativas, elas colocam, né, o estudante no centro do processo de aprendizagem. Por isso elas são tão importantes. É uma questão, Lu, da gente colocar, dos estudantes colocarem a mão na massa, né, e serem protagonistas do próprio processo de aprendizagem. Quando a gente fala aí de todas as metodologias ativas, né, desde a sala de aula invertida, do o aprendizado com os pares, todos os processos que vocês, professores, já conhecem muito bem, né, e que depois a gente vai dar uma retomada aqui num dos próximos slides, a gente está colocando o estudante sempre no centro do processo de aprendizagem, promovendo protagonismo, autonomia e, em consequência disso, uma formação integral desse estudante. Certo, Lu? Certo. E para nos ajudar nesse papo aqui das metodologias ativas, nós vamos chamar mais um especialista. É a especialista Jussi Rocha, né? Ela vai trazer, ela vai explicar um pouco melhor, ampliar a nossa visão sobre a ideia das metodologias ativas. Vamos assistir o vídeo então da Jussi. Atuo com formação de professores com foco em inovação, tecnologias e metodologias ativas. O tema desse vídeo são as metodologias ativas, ou seja, o que são as metodologias ativas, quais são os seus benefícios e como a gente pode colocar em prática as metodologias ativas nesse contexto de educação remota. Bom, já tem um tempo no Brasil em que a gente está discutindo metodologias ativas e a gente percebe um interesse grande dos professores nesse tema, né? Cada vez mais buscando formações, criação de comunidades, trocas de experiência, para amadurecer esses conceitos dentro das suas práticas. E aí, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está querendo fazer uma oposição a um modelo de educação muito centrado na figura do professor, né? A fala centrada na figura do professor, a transmissão de conteúdos, essa ideia de transmitir, muito centrada na figura do professor. E quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está querendo trazer uma construção do conhecimento mais focada no estudante, né? Essa ideia do protagonismo ser um protagonismo também intelectual. Então, para começar, para mim, a definição de metodologias ativas, ela tem muito mais a ver com essa ideia de metacognição, né? Do aluno aprender a aprender, construir o seu conhecimento, criando camadas de cognição mais profundas do que necessariamente, muitas vezes, o que eu ouço de que a aula com metodologias ativas é uma aula muito centrada na prática, né? Muito centrada no fazer. E, claro, tem esse aspecto super forte nas metodologias ativas, sim, e tem motivos para isso, mas tem mais a ver com essa questão da cognição, do aprendizado e do protagonismo, do conhecimento, a construção do conhecimento está centrada no estudante, do que simplesmente ser uma aula com foco no fazer, né? Porque senão a gente cai também, né? É um risco da gente cair no fazer pelo fazer. E quando a gente fala de refletir sobre o seu aprendizado, tem processos de cognição, tem teoria, tem conceitos que estão ali presentes, e não é deixar isso de lado, mas talvez trazer os conceitos e permitir a construção desses conceitos por parte dos estudantes e começar, muitas vezes, com uma experimentação e inverter um pouco essa lógica de que sempre tem que ter a apresentação de um conceito, um exercício, uma prática e depois uma avaliação em cima daquilo, que seria um ritual de uma aula que a gente pode chamar de tradicional, mais arcaica do que tradicional, né? E o que a gente está falando aqui é que o estudante precisa ter oportunidades de construir conhecimento. E isso tem muito mais a ver com design de aprendizagem, ou seja, como é que eu, professor, vou planejar as experiências de aprendizagem para que isso aconteça. E aí tem algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente refletir, e a primeira que eu queria trazer é o conceito de metodologias ativas que o professor Moran e a professora Lilian Bassic trazem no livro Metodologias Ativas, uma reflexão teórico-prática. Tem uma série de artigos nesse livro em que a gente tem exemplos de como as metodologias ativas estão sendo colocadas em prática. E eles trazem justamente esse aspecto. Eles dizem o seguinte, que as metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos estudantes na construção do conhecimento e no desenvolvimento das competências. Eu só consigo desenvolver competências se o aluno estiver no centro do processo, porque é uma experiência muito individual, né? A construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências é uma experiência muito pessoal, né? Então eu preciso estar envolvido no processo de aprendizagem para que isso possa acontecer. Possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo.
Então, essas diferentes formas de experimentação que eles também colocam aqui, é super importante para a gente promover essa possibilidade de personalizar tempos, estilos de aprendizagem, né? E de compartilhamento. Então, essa ideia da colaboração é muito forte nas metodologias ativas. Embora a construção do conhecimento seja uma experiência individual, ela acontece na relação, né? E a colaboração é muito importante para que isso aconteça. Com mediação de docentes inspiradores e incorporação de todas as possibilidades do mundo digital. Outros aspectos que eu acho importante trazer aqui para a gente construir essa ideia das metodologias ativas tem a ver com a capacidade do aluno gerir o seu próprio aprendizado. Então, cada vez eu ter oportunidades de colocar o aluno se confrontando com a forma como ele aprende e ele conseguindo entender qual a melhor forma que ele aprende, quais são as outras formas que ele precisa desenvolver, ele conseguir falar sobre o seu aprendizado é algo que está muito presente nas metodologias ativas. Considerar os interesses e necessidades dos estudantes. E é quando eu trouxe aqui esse conceito de a gente trazer os diferentes estilos e formas de aprender, promovendo diferentes experimentações, a gente de alguma forma está cobrindo essa necessidade aqui, de trazer os interesses por temáticas, obviamente, mas também necessidades de aprendizagem muito específicas dos estudantes. Possibilita o mão na massa, né? E aí o mão na massa aqui a gente está falando do para além dos conceitos e fatos. Então, a gente dá continuidade ao aprendizado desenvolvendo essas camadas de cognição mais profundas, né? Como fazer inferência, julgar a qualidade, enfim, todos esses processos cognitivos mais sofisticados. Está conectada com os problemas do mundo real, com a realidade do estudante, ou seja, com a vida, né? Com aquilo que acontece fora da escola, muito conectado e muito imbricado com a realidade, e promovendo o diálogo e colaboração dos estudantes, né? Então, aqui, de alguma maneira, a gente tentou cobrir um pouco do que são as metodologias ativas, e é uma preocupação dos professores, como é que eles estão conseguindo dar conta de metodologias ativas num contexto remoto, né? Se a gente olhar para esse conceito que eu estou trabalhando aqui, de cognição e de desenvolvimento, de construção do conhecimento por parte do estudante, se o professor continuar refletindo a respeito das experiências de aprendizagem que ele está desenvolvendo, que ele está promovendo, se elas estão considerando esse aspecto, você dá continuidade a um trabalho com metodologias ativas, né? Então, se você ainda, né, se a experiência de aprendizagem do professor ainda está muito centrada na transmissão, aí a gente precisa começar a rediscutir se as metodologias ativas estão acontecendo na educação remota ou não. Bom, para começo de conversa é isso. Estou à disposição para a gente continuar dialogando sobre metodologias ativas. E vamos construindo esse conhecimento, porque ele está aí, está acontecendo e a gente precisa estar em conexão, trocando experiência sobre como fazer isso no seu dia a dia. Obrigada, um abraço, tchau! Como disse a Jusce, né, a nossa especialista em metodologias ativas, significa sempre colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. E as metodologias ativas, elas desenvolvem no estudante uma capacidade de gerir o seu próprio processo de aprendizagem no seu tempo, respeitando os seus limites. Elas promovem novos estilos de aprendizagem, porque o estudante passa a reconhecer qual o seu melhor estilo de aprendizagem, então ele se torna mais autônomo. Além disso, as metodologias ativas são muito importantes no desenvolvimento de processos cognitivos mais sofisticados, em permitir que o estudante fique conectado com a realidade, com o cotidiano, aquela história dele não ficar tão alienado a tudo que acontece no mundo ao seu redor. E, principalmente, as metodologias ativas promovem o diálogo. Quando a gente não deixa o estudante centrado com a aprendizagem centrada no professor, e sim a aprendizagem centrada no estudante, a gente promove um diálogo, uma troca entre os estudantes, que é extremamente importante. No próximo slide, nós temos as estratégias versus o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente acompanha essas metodologias ativas, sejam elas aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem em equipe, com sala de aula invertida,
jogos, simulações, estudo de caso, o peer instruction, que é a aprendizagem entre os pares, independente da estratégia de metodologia ativa que nós utilizemos, todas elas levarão a uma autonomia, a um protagonismo dos estudantes e a uma troca muito rica. A gente sempre fala, né, nós professores, que a troca é importante, que a gente precisa ter diálogo, a gente luta sempre por esse espaço, né, de troca, de formação. E a gente precisa promover esse espaço para os nossos estudantes, orientando o aprendizado deles e permitindo que eles façam essa troca. Certo, Lu? Certo. E o interessante, Grazi, que mesmo, né, com boas estratégias, com boas metodologias, que vão gerar aí, né, esse desenvolvimento integral dos nossos estudantes, a gente não pode esquecer de mais um pressuposto do nosso currículo em ação, que é o quê? O processo avaliativo. Então, para a gente iniciar aí a nossa reflexão sobre o processo avaliativo, nós vamos perguntar para vocês, qual é a importância do avaliar partindo da perspectiva do processo? Nós vamos dar 1 minuto para vocês responderem para nós aí. Vamos lá? Quero agradecer a participação de vocês, né, dando continuidade aí à nossa pergunta, qual é a importância do avaliar partindo da perspectiva do processo. Então, quando a gente pensa, né, é muito bom pensar numa estratégia, numa metodologia, mas a gente precisa também pensar o como nós vamos avaliar. E essa avaliação, ela não tem que partir só daquele momento estanque, todo bimestre, fechou, vamos dar uma avaliação. Não, a gente tem que acompanhar a aprendizagem. Então, esse processo, ela vai servir, né, essa perspectiva de processo, quando a gente pensa em avaliação, é para ajudar no acompanhamento da aprendizagem, para acompanhar a progressão. Eu consigo enxergar isso olhando todos os processos da metodologia que a gente está desenvolvendo e, principalmente, aí, né, para verificar o que deve ser retomado ou o que deve ser aprofundado. Então, isso ajuda bastante, né, a gente entender. Então, a ideia e a proposta também da avaliação dentro do currículo em ação é que a gente consiga fazer essa avaliação em processo. E para ajudar a gente aqui nessa discussão da avaliação, para a gente pensar a avaliação em processo, nós trouxemos também uma especialista que vai ajudar a gente a ampliar aí as nossas perspectivas sobre avaliação em processo. Então, vamos ao vídeo da professora Celina? O registro docente, ele é um elemento do processo de avaliação e um elemento muito significativo no que diz respeito à função reguladora, à função formativa, né, da avaliação, né? Na medida em que esses registros nos fazem pensar e repensar nossas práticas pedagógicas, os caminhos que vamos criar para projetos e atividades que temos desenvolvido, né? À luz, então, das várias interpretações que os vários sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem possam vir a fazer, né? Se a gente pensar em duas situações bem simples, né, a gente vai entender por que todas essas dimensões que estão sendo trazidas aqui, elas são importantes de serem consideradas. Se a gente pensar, por exemplo,
nas crianças da educação infantil, né? Ou se a gente pensar em pessoas que voltaram a estudar, um pouco mais velhas do que seria mais comum, né? E que ainda não estão alfabetizadas, né? Ou se a gente pensar em povos que não têm na escrita, por exemplo, né? Sua forma mais comum de expressão, né? A gente vai poder considerar, né? Todas essas dimensões do registro docente, né, em favor de que essas pessoas sejam de fato participantes do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos pensar de forma bem prática, né? Se a gente propuser a gravação, né, de crianças ensinando como se joga um jogo, ou de crianças ensinando uma brincadeira umas para as outras, né? Ou adultos contando histórias tradicionais de seus povos, de suas culturas, né? Ou pessoas que não estão alfabetizadas ainda, mas que gostariam de colocar seu ponto de vista sobre um texto lido, né? Enfim, a gente vai perceber que para que a gente de fato estabeleça interlocução com essas pessoas, é importante que a gente considere a possibilidade de gravar essas situações, né, para que as pessoas possam aprimorar seus desempenhos, né, o desenvolvimento de habilidades que estão ali propostas, né, e para que o professor também possa aprimorar a sua prática pedagógica, os encaminhamentos que fez, as intervenções que precisam ser feitas, os desafios que existem e as potencialidades que também já foram observadas, né? Então, além daquilo que a gente já vem discutindo aqui, né, ao longo das formações, as planilhas, por exemplo, de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, né, dos estudantes, tendo as habilidades consideradas, né, e hierarquizadas aí, né, é importante também que ao longo de determinado projeto ou de determinada atividade, a gente consiga fazer registros, né, que sejam possíveis de serem interpretados pelos sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né? Por quê? Porque para que a avaliação efetivamente tenha esse papel regulador e papel formativo, né, não basta que só o professor tenha acesso a esses registros. É preciso constituir registros que possam ser acessíveis, né, que possam ser interpretados pelos estudantes também e por seus pares, né, para que de fato também os estudantes e outros sujeitos que a gente convide a opinar sobre os caminhos desse processo de ensino-aprendizagem possam efetivamente compreender esse contexto, possam ter acesso a técnicas, tecnologias, né, formas de expressão, interpretá-las e poder então deixar também as suas contribuições para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, né? Olá, colegas professores, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero contribuir em alguma medida com as reflexões que vocês já vêm desenvolvendo sobre o processo avaliativo. Hoje eu trago aqui o tema do registro docente, sua importância, sua função no processo de ensino-aprendizagem, a pedido dos formadores da EFAP, a quem eu agradeço muitíssimo pelo convite, principalmente Lucilene Jerônimo e Marcelo Navarro, que intermediaram essa conversa. Pessoal, a gente teve um pequeno erro na hora de colocar o vídeo. A gente vai passar a segunda parte da fala da especialista Celina sobre o processo avaliativo. O pessoal da produção está localizando, né,
vai entrar então. Vamos lá? O registro docente, ele é um elemento do processo de avaliação e um elemento muito significativo no que diz respeito à função reguladora, à função formativa, né, da avaliação, né? Na medida em que esses registros nos fazem pensar e repensar nossas práticas pedagógicas, os caminhos que vamos criar para projetos e atividades que temos desenvolvido, né? À luz, então, das várias interpretações que os vários sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem possam vir a fazer, né? Se a gente pensar em duas situações bem simples, né, a gente vai entender por que todas essas dimensões que estão sendo trazidas aqui, elas são importantes de serem consideradas. Se a gente pensar, por exemplo, nas crianças da educação infantil, né, ou se a gente pensar em pessoas que voltaram a estudar um pouco mais velhas do que seria mais comum, né, e que ainda não estão alfabetizadas, né, ou se a gente pensar em povos que não têm na escrita, por exemplo, né, sua forma mais comum de expressão, né, a gente vai poder considerar, né, todas essas dimensões do registro docente, né, em favor de que essas pessoas sejam de fato participantes do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos pensar de forma bem prática, né? Se a gente propuser a gravação, né, de crianças ensinando como se joga um jogo, ou de crianças ensinando uma brincadeira umas para as outras, né? Ou adultos contando histórias tradicionais de seus povos, de suas culturas, né? Ou pessoas que não estão alfabetizadas ainda, mas que gostariam de colocar seu ponto de vista sobre um texto lido, né? Enfim, a gente vai perceber que para que a gente de fato estabeleça interlocução com essas pessoas, é importante que a gente considere a possibilidade de gravar essas situações, né, para que as pessoas possam aprimorar seus desempenhos, né, o desenvolvimento de habilidades que estão ali propostas, né, e para que o professor também possa aprimorar a sua prática pedagógica, os encaminhamentos que fez, as intervenções que precisam ser feitas, os desafios que existem e as potencialidades que também já foram observadas, né? Então, além daquilo que a gente já vem discutindo aqui, né, ao longo das formações, as planilhas, por exemplo, de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, né, dos estudantes, tendo as habilidades consideradas, né, e hierarquizadas aí, né, é importante também que ao longo de determinado projeto ou de determinada atividade a gente consiga fazer registros, né, que sejam possíveis de serem interpretados pelos sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né? Por quê? Porque para que a avaliação efetivamente tenha esse papel regulador e papel formativo, né, não basta que só o professor tenha acesso a esses registros. É preciso constituir registros que possam ser acessíveis, né, que possam ser interpretados pelos estudantes também e por seus pares, né, para que de fato também os estudantes e outros sujeitos que a gente convide a opinar sobre os caminhos desse processo de ensino-aprendizagem possam efetivamente compreender esse contexto, possam ter acesso
a técnicas, tecnologias, né, formas de expressão, interpretá-las e poder, então, deixar também as suas contribuições para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, né? Reiterando a fala da professora Celina, né, eu vou pedir para colocar o próximo slide relacionando o processo avaliativo. Quando a gente pensa no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, a gente tem que levar em consideração o processo avaliativo, recurso pedagógico, o aprimoramento das práticas educativas. Sempre que a gente avalia alguma atividade, algum aprendizado dos nossos estudantes, a gente tem que avaliar pensando em melhorar a nossa prática. O avanço no processo de ensino e aprendizagem precisa ser considerado. Além disso, é importante o olhar atento do professor, a revisão constante do plano de ensino, abrir-se dentro da sala de aula um espaço crítico e reflexivo e assegurar-se de que estão sendo trabalhadas as competências da educação básica. Nesse contexto, é muito importante que haja um registro do desempenho dos estudantes. Quando a gente registra, facilita o nosso acompanhamento e facilita a gente observar o quanto eles estão evoluindo e até desenvolver estratégias para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. O acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, ele significa que avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejar as ações necessárias para que todos possam aprender. Isso está no currículo paulista e isso é essencial que os professores desenvolvam e trabalhem. Além disso, o acompanhamento do processo, ele diz que a avaliação permeia o processo de ensino e aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino, a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante, a tempo de assegurar a todos as competências gerais ao final da educação básica. Bom, é o chat? Vamos agora falar um pouquinho sobre ensino híbrido e eu vou passar a palavra para a Lucilene. Então, nós vamos pensar aí, né? Nós estamos falando de desenvolvimento integral, nós estamos falando do uso das tecnologias, né? Nós estamos buscando aí as premissas do currículo em ação, né? Para nos ajudar aí no desenvolvimento dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Então, nós vamos pensar agora juntos se a gente sabe se a gente está conseguindo desenvolver o ensino híbrido, só que a gente sabe realmente o que vem a ser o ensino híbrido, como desenvolver esse ensino. Então, nós vamos pensar agora juntos aqui, ó, nós temos algumas imagens, né? A gente sabe o que significa esse ensino híbrido. Então, nós temos ali a professora na sala de aula, né? No presencial, no físico, dando a sua aula. Nós temos ali o exemplo do professor gravando, transmitindo através do celular, né, através das redes aí, a sua aula. Nós temos ali uma menção do nosso estudante na frente da tela do computador, né, junto com os coleguinhas da sala de aula dele, aprendendo aí através desse ensino híbrido. A gente sabe que algumas pessoas fazem confusão, sabe, Grazi? E por que a gente trouxe esse questionamento? Porque eu trouxe aqui um relato para a gente pensar junto, por que as pessoas confundem, né, a questão do ensino híbrido. Será que é porque elas não sabem o que significa? Então, eu vou ler para vocês aqui esse relato real, né, para a gente pensar junto. Conversando com um estudante que está cursando nutrição na universidade, lhe perguntei o que estava achando de estudar de forma híbrida. Ele me respondeu que não estava gostando de estudar remotamente, que sentia falta das aulas presenciais. Respondi que ele estava fazendo confusão com a educação à distância, pois o ensino híbrido é estudar presencial e remotamente. Diante desse relato, a gente consegue perceber que as pessoas fazem confusão, né, da educação à distância com a ideia do ensino híbrido, onde a gente tem a presença do estudante no presencial e a presença desse estudante realizando atividades de forma remota.
né? Então, a gente tem que conseguir diferenciar aí esses dois momentos, que é o que nós estamos vivendo agora nas nossas escolas, né? Nós estamos desenvolvendo as nossas aulas de forma presencial e de forma remota, caracterizando aí o ensino híbrido. Então, para ajudar a elucidar mais ainda o que nós estamos falando aqui, nós vamos trazer mais uma especialista, a professora Rosa Lamana, da área de tecnologia aqui da EFAP, que vai trazer um pouquinho aí as suas contribuições, pensando na educação do ensino híbrido. Vamos ao vídeo? Olá, professor, professora. Muitos de vocês já me conhecem de outras formações, mas para quem não me conhece, meu nome é Rosa Lamana, sou professora da Rede Estadual de Ensino de São Paulo há mais de 30 anos e já atuei quanto professora do ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio. Bom, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu tenho estudado já há mais de 10 anos, que são as tecnologias educacionais. Para a gente começar a falar sobre tecnologia na educação, vamos deixar bem claro o objetivo dela. Contrário ao que muita gente acha, que a tecnologia veio com o objetivo de facilitar o aprendizado, a tecnologia não tem, na educação ela não tem esse objetivo, né? Ela tem o objetivo de ampliar este aprendizado. Como assim, Rosa, ampliar o aprendizado? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando você solicita ao seu estudante que faça uma pesquisa de determinado tema, ele tem a possibilidade de acessar a internet, se ele tiver, lógico, acesso a ela, seja na escola, seja em casa ou em outro ambiente que ele possa ter acesso a ela, ele vai ter acesso a muita informação a respeito daquele assunto. Ele vai conseguir, por exemplo, conversar com muita gente através da internet, ampliando um pouco mais o seu poder de argumentação. Ele vai aprender a argumentar cada vez mais quando ele vai atrás de informações diferentes, ouve opiniões diferentes e aí sim vai tirar suas próprias conclusões. Isso não é fácil, né? Mas amplia a possibilidade. Olha lá, ele tem a possibilidade, às vezes, de visitar museus virtuais que antes, talvez no presencial, ele não consiga, dependendo da situação em que a gente vive, né? Seja uma situação de pandemia ou, sei lá, qualquer outra possibilidade, um museu que está muito distante fisicamente dele e que ele pode acessar através da internet. Mas olha lá que interessante. Para que a tecnologia possa realmente fazer o seu papel de ampliar a possibilidade de aprendizado, da construção de aprendizado desse estudante por ele mesmo, é importante que o professor seja um mediador. Não só aquele que olha a resposta e fala tá certo ou tá errado, mas aquele que quando olha a resposta e vê que ela está incompleta, ele dá dicas, olha, será que não está faltando mais algum detalhe aqui? Ou ele estimula com mais perguntas, né? Ele faz uma pergunta para esse estudante para que ele vá atrás da resposta. Ele está estimulando a curiosidade desse estudante. Olha, isso não ficou muito claro. Olha, quando ele dá esse feedback, que é um nome que nós estamos usando recentemente, mas quando ele comenta, vamos usar o nosso bom e velho português, né? Quando ele comenta a atividade do estudante, dizendo, olha, não entendi esse trecho, você pode me explicar melhor? Ele está estimulando esse estudante a ser mais argumentativo. Olha quantas possibilidades que a internet nos traz, né? Ou as tecnologias nos trazem para ampliar esse conhecimento desse estudante. Então, vocês puderam ver, né, o quanto a tecnologia ela vem para ajudar no processo de aprendizagem. E falando nisso, vocês sabem, né, porque já faz um tempinho, que a SEDUC lançou aí o Guia de Ensino Híbrido. Então, a gente vai passar um pouquinho por esse guia, só para a gente dar uma retomada e, para quem conhece, retomar e, para quem não conhece, tomar conhecimento agora. Então, vejam que nós temos aí o guia do ensino híbrido, né? O que isso significa? É um guia que a SEDUC criou
né, para a gente pensar o ensino híbrido, nessa ideia dos estudantes que estarão nesse revezamento, que é o que está acontecendo, né, atualmente nas nossas escolas, para que a gente tenha a participação dos estudantes de forma presencial, né, que eles consigam realizar as atividades tanto no presencial quanto no remoto. Então, esse guia, ele vai mostrar aí caminhos possíveis de acordo aí, sofrendo as adaptações de acordo com cada realidade escolar. Ele possui 4 passos e nós vamos passar rapidamente por eles. Então, o primeiro passo, ele está trazendo para nós aí que nós temos que determinar qual é o período, em que período que nós vamos aí realizar as atividades que serão propostas. A gente tem que definir a relação de objetos de conhecimento, quais são os conteúdos, né, a partir das habilidades que são consideradas essenciais pela SEDUC, né, e utilizar aí o cronograma do centro de mídias, das aulas do centro de mídias, né. Então, esse primeiro passo, ele vai trazer para nós essa orientação. No segundo passo, nós vamos fazer o quê? O levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades. Então, a direção da escola, juntamente com os professores, vão pensar como nós vamos passar as atividades, tanto no presencial quanto no remoto. E esse planejamento das atividades, eles têm que ser desenvolvidos dessas atividades que serão desenvolvidas com os estudantes, a gente tem que pensar, né, junto aí, como que nós vamos fazer isso, pensando tanto no presencial quanto no remoto. O terceiro passo vai trazer para nós o quê? A divisão de carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Então, né, em que momento o professor tem que garantir aí a aula no presencial e em que momento ele está garantindo aí esse monitoramento e esse acompanhamento através das atividades remotas. Essa divisão do atendimento dos professores, né, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e o outro pelo atendimento remoto. Aí vai da dinâmica da escola. Claro, como eu falei aqui no início, esse guia de ensino híbrido da SEDUC, ele é um manual para nos ajudar, mas que tem que sofrer adaptações para cada realidade, né? E ver aí a transmissão das aulas ao vivo, com as aulas presenciais, para que os alunos possam acompanhar também remotamente. E o quarto passo, nós vamos ter o quê? Esse quarto passo é alinhar as atividades que serão propostas com as aulas do centro de mídias. Então, assim, é um ponto de atenção o passo 4, porque os professores da SEDUC, né, os professores do estado, estão acostumados com contar com as aulas do centro de mídias. E os professores do município estão chegando agora com a gente, que também pode utilizar essas aulas do centro de mídias, porque elas ficam disponíveis no YouTube. Então, é só procurar lá por aulas do centro de mídias, que vocês também podem usar essas aulas para dar suporte aí nessas atividades do ensino híbrido, ok? Bom, pessoal, retomando um pouco, né, a gente falou sobre tecnologias, né, retomando um pouco das vantagens, das possibilidades que as tecnologias podem trazer. Vocês podem olhar aqui no slide, né, nós enumeramos algumas dessas possibilidades que são vantagens nas tecnologias, no uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. São elas: facilitar o processo, possibilitar, agilizar e viabilizar a comunicação, especialmente quando a gente está falando no ensino híbrido, mapear processos, compartilhar informações, reduzir distâncias, aproximar a realidade, promover condições de execução, viabilizar projetos, simular fenômenos, né? Principalmente a área de ciências da natureza, existem muitos simuladores que podem ser utilizados e que substituem muitas vezes um laboratório físico. Disponibilizar para o estudante o acesso a toda e qualquer informação, assim como orientar o estudante para que se posicione de maneira crítica diante desta informação. Bom, agora eu vou passar a palavra para minha colega Lu e falarmos um pouquinho sobre o AVA. Nós estamos chegando então ao final da nossa transmissão, né? E a gente sabe que essas ações formativas que estão ocorrendo pelo Centro de Mídias são ações formativas que vão gerar aí uma certificação ou um atestado, né? Então leiam lá o regulamento certinho dessas ações para saber se você
vai ter direito ao atestado ou ao certificado. E para você validar a sua participação aqui conosco hoje, você vai entrar no ambiente AVA da EFAP e lá vocês vão encontrar Centro de Mídias, né, o percurso Centro de Mídias, aonde vocês vão responder algumas questões sobre a formação de hoje, sobre o que nós comentamos hoje, sobre a temática de hoje, né, das aprendizagens aí no ensino fundamental dos anos finais. E aí vocês vão validar a participação de vocês e adquirir aí o seu certificado ou o seu atestado. Então eu quero agradecer, nós estamos finalizando o ciclo 1 e nós vamos já iniciar o ciclo 2 nos próximos dias aí. Então eu quero agradecer, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, né, Grazi, para todos. Boa tarde a todos. Desejo a todos um excelente final aí de dia de trabalho, um excelente final de semana e até a próxima.